Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, poder estar assentados, nós queremos já louvar a Deus pela sua vida, né? Por você que está conosco nesta noite, nesta oportunidade, no nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Nós queremos justificar a ausência do nosso pastor Zilmar. Todos sabem que ele fez cirurgia, está em convalescência, né? Se restabelecendo. Mas conversei com ele hoje pela parte da tarde, e ele disse que está bem melhor, né? Requer ainda repouso, mas está se recuperando, né? E é bom saber, né, que ele está se recuperando, está bem, né? Logo, logo ele vai estar novamente conosco, né? Faz falta, né, conosco aqui. É bom ter o nosso pastor presidente, é bom tê-los aqui, né, pregando, administrando, organizando a obra do Senhor, segundo o propósito que Deus coloca sempre no coração dele, né? Então, logo, logo ele vai estar novamente, tá bom? Eu quero lembrar os irmãos das nossas atividades, já vamos ministrar a palavra, temos período de oração após a palavra, não posso me demorar. No final de semana, sábado e domingo, 23 e 24, vai acontecer o 40º encontro do nosso grupo Ebenezer, né? Ministério de Jovem Ebenezer, né? Acontece final de semana, vai estar ministrando a palavra do Senhor, pastor Silvino Bezerra Júnior, né, ali de São Paulo, e vai ser com certeza um final de semana abençoado e extraordinário na presença de Deus. Então você não perca, venha, Deus vai falar conosco de forma especial neste final de semana, através da instrumentalidade do pastor Silvino, né? Então os irmãos não percam. Amanhã tem tarde da bênção, círculo de oração feminina a partir das 14h30, depois a tarde da bênção a partir das 16h30. Quinta-feira nós temos aí o nosso culto da vitória, tem sido bênção, você também não fique de fora, e vamos estar aí com a obra do Senhor caminhando, continuando aí fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero comunicar aos pais, nós conversamos com os líderes, tanto dos jovens como dos adolescentes, né? Os jovens estão em festa, organizando a festa, né, para eles estarem conosco. A gente vê poucos jovens e poucos adolescentes no culto de terça. Então, nós combinamos aí com a liderança, para que cada terça-feira, né, um grupo vai cantar, né? Terça-feira, os jovens cantam, na outra terça, o adolescente. Nós queremos ver eles aqui para estar ensaiando, né, cantando e também participando e cultuando a Deus conosco, né? Eu já quero louvar a Deus pela vida dos nossos adolescentes que estão lá em cima. Fique de pé. Hoje não tem todos, não conseguiram cantar, mas já vão ficar convocados para a semana que vem. Mas já tem um bom número ali hoje, né? Dá para dar um glória a Deus pelos nossos adolescentes que já estão. Tem alguns jovens que estão ali também, né? E eu quero convocá-los também, junto aí com o líder, a partir passando o trabalho dos jovens, para estarem na terça-feira juntos ali, né? Uma terça um canta, outra terça o outro, nós viemos cultuar a Deus e vocês vão estar junto conosco, tá bom? É bom ver. E os pais, né, incentive isso, traga eles. Irmão, nós precisamos que os nossos jovens, adolescentes, criança, né, as nossas crianças estão no discipulado ali fora, nas classes, né, toda criança, nas terça-feiras, são discipulados na palavra de Deus. Nós precisamos envolver, porque é a palavra de Deus que vai nos dar vitória, né? Nós precisamos entender e valorizar, né, e não abrir mão da suficiência da palavra. Não existe nada mais, né, que possa substituir a palavra de Deus. Nada mais, irmão. A palavra é suficiente para nos manter vivos, de pé, caminhando para ir morar no céu. Não existe outra coisa. As outras coisas são adereços que Deus até coloca, nos dá, né, nos permite, mas a palavra, nada pode ser substituído pela palavra. Nada, irmão, nada mais pode substituir a palavra. E os nossos jovens, adolescentes, crianças, irmãos, seja lá quem for na igreja, né, precisa estar alimentado e sendo instruído na palavra. Amém? Vamos lá, vamos para a Bíblia Sagrada,
as horas correm depressa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho que escreveu Lucas. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler três versículos de imediato. Capítulo 17, nós vamos ler o versículo de número 34, 35 e o 36. Capítulo de número 17, versículo 34, 35 e 36. Semana passada e retrasada nós estávamos falando sobre um tema, e faltou um ponto, mas outro dia eu ministro aquele último ponto. Agora, Deus colocou esta palavra no meu coração esta semana, e eu quero compartilhar com você. Amém, queridos? Acharam? 34 do capítulo 17 de Lucas diz assim: Digo-vos que naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Vamos ler de novo? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Você pode dar um glória a Deus por esta passagem, por esse texto? O tema da minha mensagem nesta noite é o perigo de poder ser deixado para trás. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, repita o tema para ela: o perigo de poder ser deixado para trás. O perigo de poder ser deixado para trás. Eu estava pensando nesse texto, e é interessante que esse texto, ele faz parte de um contexto em que Jesus está exortando os discípulos e a igreja a respeito da vigilância para com a vinda eminente de Cristo. Jesus, se você ler Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39, 42 ali também, você vai ver que esse texto está inserido dentro do contexto da exortação de Jesus a respeito da sua vinda iminente. Ele vai estar trabalhando a questão da iminência da vinda dele. E é interessante a gente observar, porque a doutrina da iminência, o que é a iminência? É a volta de Jesus, a volta de Cristo, a qualquer momento, sem aviso prévio. Ele pode vir a qualquer hora, sem nenhum aviso. Isso é iminência. E você vai olhar na Bíblia Sagrada, e Jesus estava dizendo aqui que o Filho do Homem viria a hora em que as pessoas não pensassem, a hora que as pessoas não estivessem desapercebida, desatenta. E aí, dentro desse contexto, Jesus vai colocar justamente isso. Ele vai dizer: estejais apercebidos. Por quê? Porque neste dia, naquela noite, dois estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão moendo, na moinha, uma será levada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Quando a gente pensa na vinda iminente de Jesus, a gente precisa entender que o arrebatamento, como eu já disse, ele pode acontecer, é uma doutrina que faz parte da escatologia, e é um ensinamento que nos tem que estar apto aos nossos corações, atento aos nossos corações, e com a nossa alma inflamada por essa ideia. Sabe por quê? Porque o arrebatamento, ele tem um sentido, a palavra arrebatamento nos dá um sentido de rápido.
imediato, de tomar com rapidez e com força. Jesus vai arrebatar a igreja, querendo eu ou não querendo, aceitando eu ou não aceitando, estando eu pronto ou não estando, no tempo que é para ser o arrebatamento, Ele virá arrebatar a igreja e Ele levará a igreja. Agora, interessante que a expressão aqui, tomar, no texto aqui, tem a ideia, a expressão grega tomar aqui, ela tem ideia de pegar e levar para si. E a expressão deixar, que está no texto aqui, também tem a ideia de alguém que está deixando para trás, abrindo mão, deixando de lado. O que o texto está dizendo, Jesus está dizendo, naquele dia, um grupo vai ser tomado, Jesus tomará, o Pai levará para si, e o outro grupo será deixado. E é interessante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, por quê? Porque a grande realidade do texto é a possibilidade de alguém ser deixado para trás. E quando eu comecei a pensar nessa ideia, né, na possibilidade de alguém ficar para trás, pastor Jorge, você já imaginou? Nós já paramos para pensar isso? Na possibilidade, o texto está dizendo, abrindo a possibilidade, o texto não está dizendo que a metade vai subir e a metade não vai subir, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que haverá dois grupos, um que subirá e um que ficará, um que será levado e outros que serão deixados. Haverá dois grupos, ele está definindo aqui, dividindo aqui em dois grupos, os que subirão, os que serão arrebatados, os que serão levados, que ouvirão o soar da última trombeta, mas aqueles também vão estar aqui também, os que não ouvirão, os que serão deixados, os que ficarão para trás, os que não serão arrebatados, os que perderão o arrebatamento. E isso aqui é muito sério, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito preocupante, sabe por quê? Porque nós precisamos, alguém desliga para mim aquele ar-condicionado ali, primeiro que ele faz mal para quem está pregando, segundo que está virando as folhas da minha Bíblia toda aqui, por gentileza, corre lá, primeiro faz mal para quem está pregando o ar-condicionado em cima, segundo está acabando com a página da minha Bíblia aqui, tá bom? Vamos lá, é interessante a gente imaginar, pensar, né, começar a analisar a importância desse tema, perigo de ser deixado para trás. É o perigo de nós perdermos o arrebatamento. E quando eu estou pensando nisso, quando eu estou diante desta ideia que o texto está nos dizendo, será levado um, deixado outro, será levado um grupo, deixado outro grupo, diante desse contexto, diante dessa ideia, me vem à mente pelo menos 3 perguntas cruciais. Quando eu estava pensando a respeito disso, um grupo será levado e o outro será deixado. Pelo menos 3 perguntas me veio à mente que são crucial para nós fazer nesta noite. A primeira pergunta que me veio à mente: quem corre o risco de ser deixado para trás? Se esse grupo vai ficar, se haverá um grupo que vai ser deixado para trás, pastor Júnior, quem será esse grupo que vai ficar para trás? Quem será o grupo? Quem será o grupo de pessoas que correrão o risco de ser deixado para trás? Porque o texto diz, um será levado, outro será deixado. Então, a gente precisa imaginar, se esse grupo, eu quero trabalhar um pouquinho nesta noite, na perspectiva negativa. A gente fala muito no grupo que vai, a gente fala muito na glória, daquilo que eles vão receber, daquilo que eles vão fazer, daquilo que está nos esperando na eternidade, daquilo que é o céu pelo lado de dentro. Mas nesta noite eu quero trabalhar no sentido negativo, eu quero trabalhar um pouquinho aqui a questão daqueles que vão ficar, na possibilidade do grupo que vai ficar aqui. Quem será esse grupo que corre o risco de ser deixado para trás?
Porque a partir dessa ideia negativa de ficar para trás, a gente vai nos consertar e dizer: meu Deus, será que eu faço parte do grupo que vai subir? Ou será que eu estou fazendo parte do grupo que vai ser deixado para trás? A primeira ideia que eu quero colocar aqui nessa ideia do grupo que corre o risco de ser deixado para trás, a primeiro grupo que corre o risco de ser deixado para trás, eu entendo que seria o grupo dos mornos. Porque Jesus vai dizer em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 15 e 16, ele disse: oxalá foras quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, se Jesus vai vomitar esse grupo, e esse grupo não era lá de fora, o grupo de morno era da igreja de Laodiceia, então o grupo morno estava dentro da igreja. Então o grupo morno que Jesus vomita, que Jesus não quer, que Jesus tem ânsia de vômito por esse grupo, ele correrá o risco de não ser arrebatado. Quem é o grupo dos mornos? O grupo dos mornos são aqueles indefiníveis na igreja, são aqueles que ainda estão indecisos na igreja, são aqueles que ainda não assumiram uma posição definida na vida cristã do que ele quer. O grupo dos mornos são aqueles que não são nem frio nem quente, estão no meio do termo, estão em cima do muro. Como eu disse esses dias atrás, eu preguei lá no tabuleiro e eu falei lá para o grupo de jovens lá no tabuleiro, que o tema que eu dei nessa mensagem dos mornos era o grupo de que nem uma coisa nem outra. Sabe esse tipo de gente na igreja? Não é nem uma coisa nem outra. Não é frio, mas não é quente. Não dá para dizer que é desviado, que é do mundo, mas também não dá para dizer que é fervoroso. Não dá para dizer: ó, esse realmente está declarado, ele não crê em Deus, ele não serve a Deus, ele vive no mundo, ele está em pecado, ele faz o que é. Não dá para dizer que ele é frio, mas também não dá para dizer que ele é fervoroso, crente, porque ele não busca Deus de verdade, ele não ora, não tem uma vida consagrada com Deus, ele está na metade do caminho, ele está no meio termo. É como disse Ezequiel, um bolo assado pela metade, a metade está, mas a metade não está, é o morno, e esse grupo de morno corre o risco de perder o arrebatamento, de ser deixado para trás, porque o próprio Jesus disse para a igreja de Laodiceia: se você for a quente, se você for a frio, aí você tinha tomado uma decisão. Mais morno eu não quero, morno eu vomitar-te da minha boca, morno me dá ânsia, mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Deus quer resgatar, Deus quer aquecer de volta. Sabe por quê? Porque o morno é algo intermediário entre o frio e o quente. Algo que já foi frio e começou a aquecer, algo que talvez já foi quente e começou a esfriar. O morno nada mais é do que falta de efervescência, falta do calor. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui, e como o fogo de Deus nesta noite, se tiver alguém vivendo uma vida morna espiritualmente, deixa o Espírito de Deus aquecer, porque o que está morno pode aquecer e ficar fervoroso, e Jesus voltar e a gente subir com ele. Jesus quer levar uma igreja fervorosa, Jesus quer levar uma igreja viva, Jesus quer levar uma igreja que está com seu coração borbulhando, inflamado na presença de Deus. Mas biblicamente existe um segundo grupo que também corre o risco de ser deixado para trás. Primeiro é os mornos, segundo é os despreparados. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 7. O capítulo 25 conta do versículo 1 ao 12, 13 ali, conta-nos a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Porém as 10 eram virgens, as 10 tinham roupas brancas, as 10 tinham lamparina, as 10 dormiram, as 10 acordaram, as 10 ouviram a voz do noivo. Tem muitas características das 10, só tem uma diferença, uma coisa que distinguiam as 10, 5 de cada lado, é que uma tinha azeite numa botija
botija de reserva, e 5 não tinham azeite na botija de reserva. Quando chegou no versículo de número 7, a Bíblia diz que ouviram a voz do noivo, eles acordaram, foram preparar a lâmpada. 5 conseguiu preparar a lâmpada, e 5 não conseguiu preparar a lâmpada para resistir até a chegada do noivo. As 5 olharam para as prudentes e disseram: dai-nos nosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagando, não dá para preparar a lâmpada para continuar esperando o noivo. As 5 prudentes disseram: ei, minha amiga, não dá para repartir o azeite que eu trouxe até agora. Você veio sem azeite, você não se preparou, você não pegou azeite de reserva, não tem jeito de eu dar o meu azeite. O caso é que se eu emprestar o meu azeite para você, vai ficar você e eu sem azeite, e aí nós duas vamos ficar longe, nós não vamos ver o noivo chegar. Então faz o seguinte: vai comprar azeite para você, vai buscar azeite, vai se preparar. E a Bíblia diz que quando elas foram se preparar, comprar azeite para sua lamparina, Jesus, ou melhor, o noivo veio na parábola, e as 5 que estavam prudentes esperando entraram, e as portas se fecharam. Esse é o grande perigo. É o segundo grupo que pode perder, pode ser deixado para trás. É aquele grupo que está na igreja, mas que tem as características, a maioria das características, mas uma só não tem. Sabe qual é? É a preparação. É viver uma vida pronta, é viver uma vida de vigilância, é viver uma vida carregando azeite na botija, azeite de reserva, para que nas horas difíceis da sua vida, que a lamparina quiser apagar, você coloca azeite. Uramandara, Uremaia, Duramaia Gamandorai, Duyamahasui Deremahasai Gandarai Mahasai. Uramaia Ramahasui Deremandarai. Observe que as 5 prudentes, elas se preocuparam com a botija de azeite no começo da viagem. Elas se preocuparam com a reserva de azeite no início. Não lá no meio, não lá no final, não quando o noivo estava chegando. Tem gente, irmão, que leva uma vida despreocupada, despreparada, relaxada espiritualmente, e ainda tem capacidade de dizer para a gente: para que tanta coisa, para que orar tanto, para que jejuar tanto, para que orar tanto, para que se consagrar tanto, para que se santificar tanto, para que tanta coisa? Irmão, é azeite na botija, porque chegará a hora que a gente precisará da graça de Deus, da unção de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele é zeloso. O Espírito Santo de Deus é santo, e ele habita numa vida separada, consagrada, numa vida que ora, que busca, que dá liberdade para ele. Eu quero que nesta noite você encha a tua botija de azeite. Não deixe faltar a graça de Deus, não deixe faltar a unção, não deixe faltar nada, mas tenha. Sabe o que eu acho interessante? É que a botija de azeite era algo feito de barro. Pastor Jorge, carregar a lâmpada numa mão e a botija na outra dava trabalho. Não é verdade? A botija de azeite era um receptáculo, talvez um pequeno vaso. As lâmpadas da época não cabia 2 litros de azeite, cabia pouco azeite, era pouquinho, então tinha que ir sendo repondo aos poucos. Mas as 5 imprudentes disseram: para que carregar esse trambolhão debaixo do braço? Quem sabe o noivo já está chegando, vai ser logo aí ele vai vir. Para que essa coisa nada toda? Isso é desperdício de tempo. Não é não, irmão. Alguém está dizendo: para que tanta coisa, para que tanta bobiça para ser crente? Não é bobiça não. Olha para uma irmã, olha para a irmã Laura, olha para as outras irmãs que estão aqui, 80, 60, 70 anos, mantendo a botija de azeite debaixo do braço, para caminhar. Ei, não abra mão da tua botija, não deixe a novidade, não deixe os modismos desta vida querer arrancar a botija debaixo do teu braço. Fica com ela ali, porque vai precisar. Se o noivo não vir na hora que você está esperando, tem azeite para colocar, tem azeite para repor, tem azeite para repor na botija. Agora observe que as despreparadas, quando for se preparar, não deu mais tempo, o noivo veio e deixou elas para trás. Que perigo da gente ficar para trás quando a gente não se prepara na hora certa.
como é perigoso a gente deixar se preparar para a última hora. Não, quando eu ficar velhinho, aí eu vou orar mais. Não, quando eu agora não, eu estou muito novo, agora é aproveitar a vida, agora o negócio é só chacoalhar o esqueleto, agora o negócio é moda, agora é... Não, quando eu ficar velho. E quem diz que você pode ficar velho? Quem diz que não pode ir antes? Quem garante que a gente vai ficar velho para depois fazer estas coisas? Quem garante que a gente não vai ter um monte de gente nova indo e os velhinhos ficando? Tem um monte de gente nova batendo a caçuleta e um monte de velhinho aí firme, ancião, agarrado aí na presença de Deus, irmão. Não é hora de nós brincar, é hora de nós preparar, é hora de nós estarmos com as vasilhas cheias e as lampadarinas acesas, porque o noivo vai vir. Quem não estiver preparado na prontidão, não vai subir. O noivo leva e deixa os demais. Quem é o terceiro grupo que pode perder? Pode ser deixado para trás. Primeiro são os mornos. Segundo, os despreparados. Terceiro grupo que pode ser deixado para trás, os desviados. O que Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1 e 19. Coloca para mim lá, 1 Timóteo, lá na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Culto de ensino, vamos lá. Se você pode abrir ali, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. A Bíblia fala dos náufragos na fé. Olha o que Paulo diz a Timóteo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? Rejeitando a fé e a boa consciência, fizeram o quê? Fizeram um naufrágio na fé. Ou seja, naufragaram. O que é naufragar? É afundar, é estagnar, é parar. O que Paulo está dizendo? Quando você conserva a fé e a boa consciência. Deixa lá, meu amigo, deixa lá por gentileza. Quando você conserva a fé viva no seu coração. E quando você conserva uma boa consciência, você não vai naufragar na fé. Mas tem muita gente por aí que naufragou na fé. Por quê? Porque não conseguiu conservar a sua fé, porque não conseguiu manter a sua fé, porque começou a observar algumas coisas. Coloca para mim lá 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Muita gente não conseguiu guardar a sua fé e a sua boa consciência. Sabe por quê? Porque fez como Demas. A Bíblia diz que Demas, amando o presente século, abandonou. Olha lá, porque Demas me abandonou amando o presente século. Essa palavra abandonar ali, eu estava olhando no grego, e agora eu estou mais curioso ainda, que eu comecei a me arriscar, aprender com o pastor Taranto grego, e a gente está lá lutando para descobrir as palavrinhas no grego lá, e dá curiosidade. E eu fui olhar ali, aquela palavra ali, Demas desamparou, Demas me desamparou, amando o presente século. Aquela palavra abandonar ali no grego, tem a ideia, e eu achei interessante, que ela tem ideia de abandonar definitivamente. É alguém que abre mão, é alguém que deixa alguém para trás, no momento mais crucial da vida. Demas, ele vai deixar Paulo naquela situação que Paulo estava, sabe por quê? Porque ele olhou, ele amou o presente século. Amou as benesses desta vida, amou as coisas desta vida, as facilidades do mundo, lhe atraiu os olhos. Paulo estava vivendo um evangelho de dificuldade, de crise, de prisões, de açoite, de cadeias, e Demas, que era um obreiro de Paulo, deu uma olhadinha e disse: ei, esse evangelho aqui não é muito bom para mim não, esse evangelho de sofrimento, de luta, de apanhar, de ser preso, de ser esculachado, de trazer marcas, cicatrizes no corpo, não. Eu quero um evangelhozinho mais light, eu quero um evangelhozinho mumu com açúcar, eu quero um negocinho mais light. E a Bíblia diz que ele amou o presente século e deixou Paulo para trás e disse não. E Paulo diz: ei, Demas, amando o presente século, me abandonou. Irmão, os náufragos na fé. Nós estamos vendo muita gente abandonando a verdadeira fé. Nós estamos muitas vezes vendo gente
gente abandonando o evangelho genuíno, indo atrás de um evangelho qualquer por aí. Mas eu volto a dizer para você, não abra mão da tua vida com Deus, não abra mão da tua vida com o Senhor, porque o Senhor vai arrebatar, vai levar um grupo e o outro vai ficar. Uramandarai. Uremai amarrasuederemandarai. Daqui a pouco eu vou tocar num assunto que é de arrepiar o coração. Você já imaginou o que será no coração de alguém que foi deixado para trás? Eu quero pensar daqui a pouco com você o que vai enfrentar quem for deixado para trás. Agora pense, o terceiro grupo que pode ser deixado para trás são os náufragos na fé. São os que se desviam, os que se acomodam, os que se estacionam, os que param, os que não têm mais força de seguir adiante, os que por algumas circunstâncias da vida vieram a naufragar. E o que é que faz um navio a naufragar? Algumas coisas. Primeiro, peso demais. Não é isso? Se colocar peso demais dentro do navio naufraga. Né? Peso demais. Se tiver excesso de peso, bagagem demais, o navio afunda. Sabe por que tem muita gente naufragando na fé? É porque está se sobrecarregando demais com as coisas desta vida. Tem muito peso. Tem coisas demais na vida. Está agregando muito, está pesando muito a sua vida, e está muito pesado, e daqui a pouco ele chega para a gente, não aguento mais, não consigo mais carregar, não consigo, e larga um pouco do peso. Jesus disse, vinde a mim, que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ei, nós estamos carregando jugo demais, peso demais, estamos colocando sobrepeso na nossa carga dessas coisas da vida. Tira um pouco, senão você vai naufragar na fé. Viva o evangelho da graça de Deus, viva o evangelho abrindo mão das coisas desta vida, dos pesos e excessos desta vida. Outra coisa que pode fazer o navio afundar é água demais no navio. O navio precisa estar dentro da água, mas a água não pode estar dentro do navio. O navio precisa estar no mar, mas o mar não pode estar dentro do navio. Sabe por que um navio naufraga depois do excesso de peso? É o excesso de água que entra dentro. O mar representa na nossa vida, o mar representa o mundo. Quando o mundo entra demais para dentro da nossa vida, a gente vai naufragar. Sabe qual é o problema? É que nós estamos muitas vezes com o casco de proteção espiritual rachado, e está enchendo o nosso barco das coisas deste mundo. Está enchendo, entrando as águas deste mundo, e a gente não está. Primeiro que a gente está amando, né? A gente está amando demais as coisas desse presente século. A gente ama, a gente está nadando de braçada para as coisas do mundo. Aquilo que a gente deixou lá atrás, a gente está comendo tudo agora. Essa é a primeira verdade. Aquilo que a gente deixou lá atrás, quando a gente aceita Jesus, a gente fez uma limpeza das coisas do mundo. E muitas vezes a gente foi até radical demais. A gente lá rasgou tudo, levou tudo embora. Só que daí depois a gente começa a amadurecer na vida, se é que a gente se amadurecer, e aí a gente começa a dizer, não, mas isso é bom, isso não é, isso eu quero, isso, aquilo, e a gente vai abraçando tudo de volta, e aí a gente vai pegando tudo de braçada de volta, e quando a gente menos espera, em vez de a gente estar nadando no mundo, o mundo está dentro de nós, e aí a gente já não consegue mais flutuar, porque a gente está tão cheio da água do mar dentro do navio, e o navio vai afundar. Mas esta noite eu quero dizer a possibilidade de resgatar os náufragos na fé nesta hora. A boia da salva-vida, da salvação está aqui nesta noite, e Ele pode resgatar nesta hora. Ele não quer te deixar para trás. O desejo dele não é ficar ninguém. O problema é que vai ter alguém que vai ficar. O quarto grupo que pode ser deixado para trás, e a Bíblia vai falar, 1 Pedro capítulo 4, verso 18, o quarto grupo que pode ser deixado para trás serão os ímpios e os pecadores. 1 Pedro 4 e 18, 1 Pedro 4 e 18 diz ali, ó, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Tem outra versão que diz assim, se o justo
com toda dificuldade, tem toda a dificuldade para se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, o outro grupo que vai ser deixado, o quarto grupo que poderá ser deixado para trás, que vai ser deixado para trás, é o ímpio. É o pecador, é aquele que não quer contato com a palavra de Deus. Esse não vai, se ele não quer, se ele não acredita, se ele não crê em Deus, se ele não aceita o sacrifício de Jesus, se ele não tem uma vida com Deus, ele não vai ser levado, ele vai ser deixado. Então correrá o risco de ficar alguém aqui morno, correrá o risco de ficar alguém aqui despreparado, correrá o risco de ficar alguém aqui desviado na fé, e correrá o risco de ficar alguém aqui ímpio, pecador, que não quis se arrepender, que não deu ouvido à voz do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para aqueles que crê, a esperança para aqueles que crê, a salvação para aqueles que crê, a vida eterna para aqueles que crê, a trombeta soará para aqueles que acreditarem e estiverem pronto, preparado, nós iremos para lá. Agora me surge a segunda pergunta. Primeiro foi identificar quem poderia correr o risco de ser deixado para trás. Agora, a segunda pergunta que me inquietou quando eu estava estudando essa questão, essa temática, a segunda questão que me inquietou foi: o que acontecerá com quem ser deixado para trás? Se haverá um grupo que vai ficar para trás, será um grupo que será deixado, pastor Travassos? O que acontecerá com esse grupo? O que vai enfrentar esse grupo? O que ocorrerá com esse grupo que vai ser deixado para trás? A Bíblia vai nos dar alguns relances. Primeiro relance: esse grupo que vai ser deixado para trás, em primeiro lugar, eles sofrerão o que eu chamo de tormento consciencial. É o tormento da consciência. Se existe uma coisa que atormenta nós, é a consciência quando está ferida. Agora pense comigo, esse grupo que ficou para trás, eles vão ter, o primeiro impacto que eles vão ter, é o impacto do tormento consciencial. É a consciência de que eles, quando eles identificarem que eles foram deixados. Imagine o tormento. Imagine a dor. Imagine comigo a sensação de eu olhar para as realidades do grupo que foi levado e eu me identificar como ficado. Como que fui deixado. A primeira reação da minha consciência será: eu poderia ter ido, mas não fui. Eu poderia ter sido levado se eu tivesse melhorado mais. Por que eu não me preparei? Por que eu não estive pronto? Por que eu fiquei? É o tormento da consciência. O tormento vai ser grande, o lamento vai ser grande, a dor vai ser grande, a consciência vai estar trabalhando ativa, viva, e a consciência vai dizer: você poderia ter sido melhor, você poderia ter estado dentro dos que foram, e você não foi. Que coisa terrível que vai ser. O texto está dizendo aqui: 2 estarão dormindo. Fala na mesma cama, fala de companheirismo íntimo. Imagine comigo, vamos pensar comigo, uma mulher crente e um marido atribulado. Não falo nem crente, irmão, falo atribulado. Imagine um marido crente e uma mulher atribulada. Imagine um dos cônjuges vivendo uma vida levado à breca, né? Uma linguagem bem esdrúxula, levando uma vida relaxada com Deus. Os dois vão se preparar para dormir, coloca os pijamas, o marido olha para a mulher, a mulher olha para o marido e dorme. E naquela noite um é levado e o outro é deixado. E quando ele se acorda, ele diz: mulher, vamos usar o termo da mulher que foi, depois a gente pode inverter o caso. Ele diz: mulher, cadê você? Ele diz: bem, de certa mulher já acordou mais cedo,
cedo, já foi lá preparar o cafezinho para mim, e ele chega na cozinha, dá uma olhadinha, cadê a mulher? Grita, vai na porta, está fechada, não tem nada. Cadê a minha esposa? Cadê a minha mulher? Onde é que ela foi? E a Bíblia vai dizer que Jesus vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorificado, e o que é daqui vai ficar. E eu gosto de falar, quando eu falo do arrebatamento, eu gosto de falar das evidências do que for arrebatado. Sabe qual é a evidência que vai ficar de que nós realmente fomos arrebatados? É os nossos pertences pessoais. É o pijama que eu vou estar dormindo. É a roupa que eu vou estar usando. É a aliança que eu sempre usei. Imagine lá na cama, no ladinho meu que estiver dormindo, fosse eu e a minha esposa ser arrebatada e eu levantar de manhã, procurar ela e não achar pastor Júnior, e eu voltar lá na cama e olhar esticadinho o pijaminha dela, olhar esticadinho a roupa dela, olhar a aliança dela e olhar para as evidências e dizer, Jesus levou a minha esposa e eu realmente não fui. Irmão, a primeira coisa que vão sofrer os que serem deixados para trás será a consciência de que identificar, meu filho foi, minha esposa foi, meu pai foi, minha mãe foi e eu fiquei. Imagine no próximo dia de culto, ou no mesmo dia, a igreja vai ficar cheia de gente, e correrão para a igreja, vou lá ver se o pastor Adriano foi, ainda bem que eu quero subir, para não chegar aqui naquele dia, e vocês vier correndo atrás de mim, e me encontrar aqui no púlpito, rasgando o cabelo, arrancando o cabelo, e correr e perguntar para mim, pastor Adriano, por que é que o senhor não foi? E eu ter que infelizmente gritar e dizer, eu não fui, porque levei uma vida relaxada, e não ensinei vocês a subir realmente, mas eu quero subir, e não quero ter ninguém aqui embaixo. Eu quero que você suba, eu quero que você vai, eu quero que você esteja lá em cima para desfrutar comigo das glórias que tem lá em cima. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Ainda dá tempo para se preparar, ainda dá tempo para se ajeitar, ainda dá tempo. Que bom que Jesus não voltou, que bom que nós estamos estudando esta palavra e estamos dizendo, Jesus, melhora o meu coração. Ainda dá tempo de melhorar. Alguém disse, eu não me lembro quem escreveu isso, que disse assim, que santidade demais não é problema, o problema é santidade de menos. Porque tem gente dizendo, esse é santo demais. O problema não é ser santo demais, o problema é ser santo de menos. O problema é que a gente diz, não, aquele é santo demais. Mas daí a gente não chega nem perto, a gente é santo de menos. E o ser santo de menos que corre o risco. Ser santo demais não tem problema. A gente vai suportando os santos demais. Mas o santo de menos não dá problema. Sabe por quê? É um grande perigo. Sabe por quê? Porque santidade de menos gera imoralidade. Gera uma vida relaxada com Deus. Mas nesta noite é hora de nós ajeitar o negócio. É hora de nós acertar os ponteiros da vida espiritual. É hora de nós colocar a vida no altar e dizer, Deus, eu quero subir, eu não quero ficar. Eu não quero ter que estar procurando as evidências lá em casa da minha esposa, dos meus filhos. Eu não quero que meus filhos procurem as minhas evidências, dizendo, papai era crente, subiu e eu fiquei. Você já imaginou o desespero, o lamento, o gemido, as dores de grito, de parto que vai estar aí, o mundo se contorcendo de dor, tentando entender o que aconteceu, mas os crentes que ficaram, que uma vez foram crentes, os que estavam mornos, e os que estavam desviados, e os que estavam despreparados, gritarão e dirão, não adianta procurar, foi Jesus que levou a igreja, foi Jesus que arrebatou e nós ficamos, Jesus levou um grupo e nós não estávamos prontos para ir, nós somos os grupos dos deixados para trás. Usando uma linguagem de Isaías, naqueles dias vai ser como Isaías disse lá em Isaías 20, 28, se não me foge a memória, 28 e 20, troquei, a Bíblia de Isaías diz que naquele dia, a cama vai ser curta, e o cobertor vai ser estreito. Naqueles dias, ninguém vai ter condições de deitar na cama,
Ninguém vai conseguir conciliar o sono, ninguém vai se aquecer, porque a dor, o lamento, a consciência trabalhando e ardendo. Irmãos, se tem um bicho que nunca morre é a consciência. Jesus disse que lá no inferno, a consciência, lá no lago de fogo, a consciência vai estar viva. E aí ele disse, a consciência é como um bicho que nunca morre, vai roer eternamente. Imagina uma pessoa lá no inferno desviada para sempre, a consciência dizendo, você podia ter sido salvo e não foi, você poderia ter ido para o céu e não quisesse, você não podia, aquilo consciência mordendo ele. Imagine quem fica aqui dizendo, você era para estar lá. Imagine alguém olhando e dizendo, agora só vem lamento, agora só vem tribulação, agora só vem dor, agora só vem desespero. Agora, se eu quiser me salvar, se eu quiser manter a minha salvação, eu vou ter que sofrer, e sofrer terrivelmente. O segundo problema, a segunda coisa que enfrentarão quem ser deixado para trás, depois do tormento consciencial, vai ser a perseguição política e religiosa. Eu não tenho tempo, já me deu a hora, mas se a gente fosse estudar o que os desviados, que ficarem e que decidirem manter a sua fé após o arrebatamento da igreja, o que eles vão enfrentar aqui, o que eles vão passar aqui, o que eles vão enfrentar aqui, será terrível. A Bíblia diz que o anticristo vai forçar a humanidade, Apocalipse capítulo 13, versículo 15 e 17, vai forçar a humanidade a adorarem a besta, e quem não quiser, eles vão ferir de morte. A Bíblia diz que aqueles que quiserem servir a Deus no período do anticristo, não aceitando o sinal da besta, não comprarão, não venderão, serão errantes pelos desertos, pelos montes, pelos vales, terão que se esconder, sofrerão perseguição terrível para manter a sua fé. Agora, bem baixinho para nós, se agora com toda a liberdade que tem, a gente já não aguenta, imagina depois. Se agora, bem com toda a liberdade que tem para servir a Deus, irmão Newton, pastor Newton Cone, já é uma luta terrível. E depois a gente tem que enfrentar o império, a gente tem que enfrentar o anticristo, a gente tem que enfrentar a besta, a gente tem que enfrentar o falso profeta, que se levantarão com toda a força, com braços de ferro, para tentar fazer e aniquilar tudo aquilo que o nome de Deus e tudo aquilo que clama o seu nome. Não vale esperar, vale a pena ir agora. Vale a pena se preparar agora, vale a pena pagar o preço agora, vale a pena estar servindo a Deus agora, vale a pena. Eu não tenho mais tempo para nós estar olhando. Aqueles que ficarão aqui enfrentarão os tormentos conscienciais, enfrentarão as perseguições políticas, religiosas da época, enfrentarão as calamidades naturais, catástrofes terrenas, calamidades marítimas, cataclimas universais. A terra vai se corroer, a terra vai ser, na linguagem de Apocalipse, vai ser como um papel voando no vento. As pragas, as trombetas, as taças da ira de Deus sendo derramado, e a Bíblia diz que eles estarão ali no meio, sofrendo, levando, e a última coisa interessante é, que aqueles que ficarão aqui, quiserem manter a sua salvação, darão a sua vida pela manutenção. Não é que pagarão a salvação, comprarão a salvação com a sua vida. Eles darão a sua vida para a manutenção da sua salvação. Ou seja, eles vão ser perseguidos até a morte, para poder manter a sua vida salva. Abra lá para mim, por gentileza, Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Coloca lá para mim. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Rapidinho ali, por gentileza. Aleluia. E um dos anciões me falou, dizendo, estes são esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Versículo 14. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras
e branquearam no sangue do Cordeiro. Agora coloca Apocalipse 6 e 9. Apocalipse 6 e 9, olha o que diz, Apocalipse 6 e 9. Aí o ancião pergunta para João e diz assim: João, quem é esse grupo que está vindo aí? João disse: eu não sei quem é, Senhor. Ele disse: esses são os que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora lá, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor aos testemunhos que deram. Para se manter a sua fé viva, para se manter lá, vai ter que a manutenção da sua salvação, porque a salvação foi adquirida pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro, o sangue de Cristo, é que nos purifica de todo pecado antes da tribulação e depois, e no meio da tribulação também, para quem ficar e querer manter a sua vida. Coloca lá para mim, querido, coloca de volta lá. Mas a manutenção da nossa fé vai ser pelo preço, pela dor do corpo. Ele diz: haverá, e quem é esse? São as almas do que foram mortos por causa de quê? Por amor à palavra, por amor e testemunhos que deram. Ou seja, não aceitaram, depois não aceitaram o sacrifício, não aceitaram o plano do anticristo e tiveram que mandar a manutenção da sua salvação. Será terrível, o sofrimento consensual, a perseguição, as catástrofes, a perseguição terrível. Não vale a pena esperar para ver, vale a pena nós nos preparar agora, vale a pena nós estar pronto agora, vale a pena viver uma vida com Deus agora. Eu encerro. Eu encerro fazendo a terceira e última pergunta desta mensagem: o que fazer então? Nós já vimos quem corre o risco de ficar, nós já vimos o que acontecerá com aqueles que correrão o risco de ficar. Agora nós vamos à terceira e última pergunta, que não me cala no coração: é o que nós vamos fazer, o que fazer para não ser deixado para trás? O que eu preciso fazer então? Se haverá um grupo que vai ser deixado, se aqueles que serem deixados, será um momento terrível, tormento atribulado, terrível, não dá para correr o risco. O que é que eu preciso fazer? Pelo menos 5 coisas a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa vigiar constantemente. Irmão, não dá para brincar. Jesus disse em Marcos capítulo 13, verso 33, olhai, vigiai e orai. Ele mandou olhar, fala de um olhar de observação. A gente precisa, olha ali, olhai, vigiai e orai. Primeiro, a gente dentro da área da vigilância, a gente precisa olhar. Olhar para quê? É observar. É estar atento aos acontecimentos que está acontecendo. Não é hora de nós brincar de crente. Não é hora, jovem, adolescente, de a gente brincar, viver uma vida de qualquer jeito. É hora de nós olhar. Olhe para a figueira. Jesus disse: quando vocês vê a figueira dando o seu fruto, brotando os brotos, vocês olhem e dizem: já sabei que está próximo o verão. Quando vocês olham para o céu, Jesus disse, e vejam que o céu está avermelhado, vocês dizem: no outro dia vai vir sol, ou vai vir chuva. Vocês vão sabendo essa estação do tempo. Ele está dizendo: estejam com os olhos atentos, abertos, olhem para a realidade à sua volta, olhem para ver os acontecimentos mundiais, olhem para ver o aumento das calamidades, as pestes, olhem para tudo que está acontecendo, olhe, e ele vai dizer, depois de você observar as coisas, ele diz: fique vigilante, esteja em vigilância, não durma. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, ele diz: não durmamos como os demais, mas estejamos acordados e sóbrios. Não dá para brincar, esteja vigilante constantemente. Qualquer bobeirinho o diabo leva. Qualquer bobeirinha o diabo passa rasteira. Qualquer bobeirinha nós já ficamos na lona. Porque se a gente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele quer a primeira oportunidade para passar a rasteira. Seja novo, seja velho, seja ancião, seja qual for a idade, irmão. Se prepara, cuida, esteja com os olhão arregalados, atento a tudo. Segunda coisa,
orar constantemente. Oração constante. Jesus disse ali, volta ali o texto, meu filho, Marcos capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai. Orar é necessário para a gente não perder o arrebatamento, a gente não ficar para trás, a gente precisa orar. Coloca para mim lá, Lucas capítulo de número 21, versículo 36, Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus vai fechar os acontecimentos e olha o que Jesus vai dizer, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta versão diz, vigiai para que estejais ávido por digno de ser evitado todas essas coisas. Numa outra versão vai dizer assim, ó, vigiai para que possais escapar. A oração é o instrumento, é a ferramenta que nos dá possibilidade de nós escapar de tudo isso que eu estou dizendo, de todas essas coisas. Então vamos orar, irmão, vamos orar, jovem, vai orar, irmão, para de ficar só no WhatsApp, para de passar a noite no Instagram, para de passar vigílias e mais vigília, aí a madrugada e mais madrugada na internet, tira um pouquinho de oração. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca, quanto tempo você tem de joelho, a oração constantemente nos garantirá uma vida que não vai ficar. Terceira característica para não perder, terceira razão para nós não ficarmos aqui, ser fiel, dioturnamente. Apocalipse capítulo de número 2, verso 10, olha lá. Apocalipse 2 e 10, corre lá rapidinho. Apocalipse 2 e 10. Irmão, quer não ficar no arrebatamento? Seja fiel até o final. Apocalipse 2 e 10 diz, nada temas coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejam tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora olha aí, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Ei, não é fiel 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não é fiel só na mocidade, não é fiel só na velhice. É fiel até o final. Se eu levar uma vida inteira de fidelidade e nos últimos momentos da minha vida eu fraquejar, joguei tudo para fora. Fica de pé comigo. Quarta coisa que nós precisamos fazer para não ficar, para não ser deixado para trás, estar pronto, estar aprontado diariamente. É se levantar de manhã e dizer, Jesus, eu estou indo trabalhar, mas se tu voltar, não esqueça de mim, eu estou pronto para ir. É ir dormir à noite e dizer, Jesus, eu trabalhei o dia inteiro, estou me deitando, mas se tu voltar esta madrugada, não esqueça de mim, eu estou pronto, eu quero ir. Nada desta vida me prende mais aqui, Jesus, eu quero ir. Não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu salário, não é a minha posição, não é nada que eu tenho aqui me prenda aqui, Jesus. Eu estou pronto para ir, eu estou preparado para ir todos os dias. Os meus pés estão aqui na terra, mas a minha cabeça está no céu, Jesus. Os meus pés estão aqui, mas a minha cabeça está lá em cima. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não me deixa aqui, eu não quero ficar. Eu estou pronto para subir. Pastor, o que eu devo fazer para não perder, para não ser deixado? Vigie, ore, seja fiel, esteja pronto. Aramandarai. Uramandarai. E mantenha comunhão extrema, estreita com o Espírito Santo.
Paulo em Efésios 4:30, ainda que o contexto é bem mais longo, mas Efésios 4:30 exprime muito essa ideia. Ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado para o dia da redenção. Você precisa estar em comunhão íntima com o Espírito Santo. Não entristeça Ele. Tenha comunhão íntima com Ele. Esteja estritamente ligado nele. Oramaia Hassuidere Mandarai. O Espírito Santo de Deus vai afinar os nossos ouvidos para nós ouvir o soar da trombeta, porque Paulo disse: a última trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ao encontrar com o Senhor nos ares. Ei, eu tenho essa esperança. Eu oro ao Espírito Santo e digo: Espírito Santo de Deus, não deixas eu perder a sensibilidade do céu, não deixas eu perder a sensibilidade espiritual. Eu quero ouvir, eu quero estar atento, eu quero estar preparado, eu quero viver em comunhão íntima contigo. Eu não quero estar desapercebido igual o povo antediluviano. Jesus disse que o povo antediluviano comia, bebia, casava, dava-se casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. O maior problema do povo antediluviano foi não perceber a realidade que estava próxima. Tem muita gente que não está percebendo. E nós precisamos abrir os olhos. Se você quiser, nós vamos dobrar o joelho agora. Vamos tirar um pouco de oração. Depois nós vamos levantar. Se você puder, dobra o joelho. Tira um momento de oração nesta hora. Depois eu termino o culto. Mas eu quero que você comigo dobre o joelho. Vamos orar um pouquinho. Não adianta nada de nós falar de tudo isso, e se a gente não levar a sério. É hora de nós colocarmos a nossa vida para melhor na presença de Deus. Começa a colocar: pastor, eu não estou muito bem, agora é hora de ajeitar o negócio. Pastor, eu estou meio desencarrilhado, é hora de botar os trilhos do trem nos trilhos de volta. E a oração nos levará a isso. A oração nos levará a voltar a ter comunhão, a voltar a ter intimidade, a voltar a ter relacionamento, a voltar a viver uma vida com Deus. Espírito de Deus nesta noite quer nos ouvir. O Espírito de Deus nesta noite quer nos relacionar conosco. O Espírito de Deus nesta noite quer falar conosco. Você que está aí na sua casa, ore ao Senhor também. Você que está aí nos assistindo, nós vamos fechar a live agora, mas vai à oração, dobre o seu joelho aí na sua casa e diga: Deus, eu não quero ficar. Diga: Deus, eu não quero fazer parte do grupo que foram deixados para trás. Não, eu quero subir, eu quero ouvir o soar da trombeta, eu quero ser arrebatado, eu quero fazer parte do povo que vai desfrutar das mansões, do banquete, da mesa do Cordeiro preparada para mim e para você. Você que está orando, ore ao Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Nós vamos ficar na oração agora.